Olá, caros telespectadores. Hoje eu tenho um assunto meio diferente. Hoje vamos falar sobre dinossauros, como sempre, mas nesse caso um analog horror chamado Cicada Cortex. Eu acho que pronunciei certo. O analog horror criado pelo Paleovoid, que possui uma história semelhante ao Jurassic Park, mas com uma pegada de terror analógico. Então hoje vamos nos aprofundar nesse universo. E se esse vídeo pegar mais de 20 likes, eu vou fazer uma série. Então vamos lá. Vamos ao primeiro episódio, chamado de Sequestrador de Crianças. A fita 1. Ele começa com uma logo e abaixo uma sigla, escrito BCC. Aparentemente um jornal, uma logo. O jornalista fala sobre desaparecimento da cidade de Bonnie Bridget. A vítima da vez foi Harper Thompson, de 8 anos, que foi dada como desaparecida pelos seus pais de manhã. E aparentemente não é só ela, é uma série de desaparecimentos locais. 8 pessoas foram desaparecidas e não foram achadas até o momento. Mas todos os relatos das pessoas afirmam que todos estão interligados com alguma coisa, uma criatura ou um homem alto, que está associado aos desaparecimentos das vítimas. Mas esse homem ou criatura possui 2 protuberâncias em seu crânio. Não são chifres. Segundo informações, parecem ser 2 cristas. Meio coincidência, né? O homem foi visto sequestrando animais de estimação e pessoas na cidade, e foi nomeado pelos moradores de O Ceifador de Bonnie Bridget. Não se sabe quase nada sobre os desaparecimentos, afinal, eles não têm quase nada em comum, apenas uma exceção. Todos ocorreram no decorrer da noite. Mas antes de desaparecer, Harper Thompson descreveu a seus pais uma figura de cristas, mas eles não ligaram muito e descartaram qualquer preocupação, algo que se arrependeram amargamente depois. E logo, o jornal manda todos ficarem em suas casas ao anoitecer, fechar as janelas e as portas e ficarem de olho e em informações. E assim, a fita 1 acaba. Caramba, isso foi bem louco. Mas o que isso tem a ver com dinossauros? Bem, analisando o padrão dos ataques e sobre o tal Homem das Cristas, pode ser um dinossauro de cristas, né? Um terópode, que eu acho que vocês já devem sacado quem é, né? A próxima fita se chama Como Fazer um Dinossauro. Eu vou tentar aplicar na vida real, né? Mas bora lá. Essa fita fala sobre os dinossauros, falando como eles viviam e por todo o globo e que variavam em tamanhos, o quão belos eles são, até a sua extinção. E depois de milhões de anos, uma tecnologia avançada de uma empresa ou laboratório, algo assim, chamada de Seca Genetics, pelo menos eu acho que o nome é assim, né? E eles conseguiram trazer os dinossauros. Na última vez não deu muito certo, né, visto o Jurassic Park. Em um momento ele explica como eles trouxeram esses animais à vida novamente. Eles falam sobre uma tal de Darwin, que era usado para diagnósticos de distúrbios genéticos, até mais tarde se descobrir que ele poderia ser usado para observar impressões microscópicas de DNA de fósseis, onde usa imagens microscópicas avançadas para produzir microgramas claros do DNA, que são analisados pelo módulo de inteligência artificial de Darwin. A IA analisa o micrografo e infere a sequência de nucleotídeos da fita DNA, o alvo com base na morfologia individual de cada nucleotídeo. Então essa sequência é sintetizada na etapa de fabricação, que é a segunda etapa, carregado por componentes apropriados como nucleotipos tídeos livres e as enzimas corretas, que sintetiza artificialmente o material genético. Analisando o resultado desse procedimento, são fragmentos de DNA pálido, e se esses animais perdidos no tempo. Porém, os fragmentos de DNA não podem criar um animal sozinho, no caso vivo. Então é aí que entra uma combinação genética, usando DNA de espécies relacionadas para preencher as lacunas do DNA, e isso permite que o embrião seja produzido, mas isso acontece de forma bem difícil. Se você conseguiu entender alguma coisa sobre esse procedimento, eu te dou meus parabéns, porque eu tive que ler o roteiro umas 7 vezes para conseguir entender. Esse aqui é o embrião de um Dilophosaurus, que não sobreviveu no processo de incubação, que acreditam ser obras de enzimas defeituosas, mas será corrigida em alterações futuras.
Porém, ao nascer, a fita explica que o animal pode ser diferente de como ele era na natureza antigamente, devido à combinação de genomas, mas é claro, eles iriam procurar os perfeitos. Um dos animais mais puro é de 91% e aparentemente conseguiram incubar um Dilophosaurus, e assim a fita se encerra. Agora iremos para a fita 3, a chamada O Ceifador da Ponte de Ossos. Belo nome. Então, bora lá. Ele começa a fita com um homem chamado Christopher Buzzum. Meu Deus do céu, eu não sei pronunciar certo, Buzzum no caso. Ele está investigando os desaparecimentos da cidade. Ele sai à noite para procurar pistas do tal assassino. Depois de um tempo ele chega em uma floresta e escuta sons estranhos. Mas ele caga pra isso e continua seu rumo. Mas dentro da mata ele acha as pistas, ossos, onde ele vê também um desenho de uma criança, provavelmente feito pela Harper. E bem, quando ele vira, tem um tramulhão de dinossauros de uns 3 metros de altura. E para ajudar, são 2 dinossauros. Esses são Dilophosaurus. E ele acaba sendo morto. Mas esse canal, ele mesmo na hora do cagaço, ele ensina. Então agora, bora saber o que é um Dilophosaurus, né? Dilophosaurus foi um dinossauro terópode do Jurássico, né? Um predador que caçava de forma ágil e furtiva, sendo um predador formidável de 2,5 metros de altura, 6 metros de comprimento e algo perto de 500 a 700 quilos. Possuindo 2 cristas que poderiam servir para regular a temperatura, atrair parceiros ou intimidação, e a segunda opção é a mais aceita pelos paleontólogos. O Dilophosaurus viveu há 196 milhões de anos atrás, nas regiões que hoje são a América do Norte, sendo um dos maiores predadores de seu tempo. Mas vendo isso, vemos que a primeira é que o assassino de protuberâncias é o Dilophosaurus, que é meio óbvio, e um outro detalhe é que nessa altura os dinossauros fugindo do laboratório e ninguém sabia que esses animais, nem mesmo os moradores de lá, não sabiam que os animais estavam sendo criados, né? E quando eles viam um animal, eles descreviam ele como um homem, porque eles não olhavam o corpo inteiro, né? Que tava escuro, né? Então dá pra saber, né? E também ninguém vai querer, né? Ninguém espera um dinossauro de uns 2 metros de altura na porta da casa também, né? E agora é a última fita desse vídeo, que é a fita 4, chamada de autópsia. Quem vai fazer essa autópsia será o Dr. Stephen Coley, em 1980, né, no dia 2. O corpo de Christopher foi achado dentro de uma caverna com o resto de outras vítimas. E ele também estava bem devorado também, né? E agora eu vou censurar essa cena aqui do corpo, né? Porque vocês sabem, né, o porquê que eu vou censurar, né? O ataque aparentemente foi feito por uma ruptura do pescoço, sem mais outras marcas graves, mas teve perfurações do corpo todo, praticamente golpes que indicam que o corpo foi mordido, atacado e arrastado por algo. Os danos mostram que os animais comeram tudo, os órgãos, tudo, a cabeça, removido do corpo, etc. Devoraram os olhos, as orelhas, o nariz, tudo o conteúdo tecido mole praticamente, né? Mas resumindo, é isso, né? É só isso mesmo. Mas então, galera, esse é o fim do vídeo. Espero que tenham curtido. E como eu já disse, se esse vídeo bater 20 likes, eu faço o resto das fitas da série. Que falta apenas 3 fitas pra gente terminar a primeira temporada. Mas então agora, até a próxima e falou!